Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Fórmula 1. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 561. Sim, eu estou de volta com vocês, Thiago Santa Rosa, apresentando o programa dessa semana, depois aí de 2 edições em que eu estive fora. Uma ausente por problemas de saúde e outra ausente por conta de problemas técnicos. Não acreditem em nenhuma tese que Thiago Raposo, Diogo Gomes ou Fábio Campos colocaram nos últimos programas. E estou de volta aqui num final de semana, ou melhor dizendo, num programa especial comentando de um final de semana cheio de emoção, principalmente na Fórmula 1, que claro, vou deixar para os meus camaradas de programa comentarem a respeito, falarem a respeito. Mas antes de mais nada, vou chamar aqui Fábio Campos, que está sedento para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, e explicar uma novidade que nós vamos colocar agora, nessa edição que vai chamar muita atenção de todos os ouvintes. Então, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Thiago Rosa, bem-vindo de volta. Não sei por que me incluiu nessas tais teorias, já que eu não pronunciei uma palavra referente à sua ausência aqui nos 2 últimos programas, mas fui incluído aí nas teorias. Espero voltar após os outros colegas para falar de Fórmula 1, mas eu vou fazer essa pequena introdução aqui para lembrar o ouvinte que a gente estreia hoje, lembrar não, né? Contar para o ouvinte, porque ele ainda não sabe. Estreia nessa edição um novo quadro, né? Uma iniciativa que foi sugerida pelo Ricardo Banniman, apoiador, que dobrou o seu apoio. Não sei se é verdade. Os técnicos do programa, por favor, confirmem. Ele disse que dobrou o seu apoio após a última edição, após a divulgação, inclusive, do podcast dele. Então, já acho que a gente achou o caminho, né? Vamos divulgar aqui todo o material dos apoiadores para que eles dobrem o apoio até o nosso programa. Daqui a pouco o Rosa e o Raposo podem até explicar mais sobre o programa de apoiadores, mas quem é apoiador, quem apoia o Café com Valor X, tem agora, a partir dessa edição, a prerrogativa de mandar um áudio pra gente, que pode ser um áudio com pergunta, pode ser um áudio com sugestão de pauta, pode ser um áudio com comentário, pode ser um áudio, enfim, que o apoiador achar melhor. Então, quem apoia o Café, a partir dessa edição, tem essa prerrogativa. Pode usar, pode não usar, e a gente espera usar aqui toda a edição um trechinho de áudio, né, que vem pra gente via WhatsApp, para que o apoiador do Café tenha, portanto, mais participação nas nossas edições. Expliquei certo, Rosa, ou deixei alguma coisa de fora? Olha, eu acho que você explicou perfeitamente, já que a ideia foi proposta até para você e nós concordamos prontamente, achamos interessante toda e qualquer interação do nosso público para agregar no programa, e vamos aqui propor o seguinte, só antes de começar, Fábio Campos. É para falar muito de automobilismo, então fique à vontade aí, se Sim. tiver a ver com uma das 5 categorias que nós comentamos no Café com Velocidade, fique à vontade aí para trazer suas opiniões. Eu só esqueci de falar que justamente o Ricardo Banniman, por ter sugerido, e ele inclusive já mandou, ele já foi proativo, então o ouvinte vai ter já nessa edição o exemplo do que o Banniman mandou pra gente, para poder ter aí um balizamento do que pode fazer nas próximas edições. Então o quadro já estreia mesmo nessa edição, e a gente agradece muito a sugestão dos ouvintes, né, que sugerem quadros, sugerem pautas, sugerem tipos de programa, como já fez o JF, e agora uma sugestão que virou quadro. Então mandem sempre para nós as suas sugestões. Nós podemos ter todos os defeitos, né, Rosa, mas somos cabeças abertas, não é? Sem sombra de dúvidas, estamos aqui sempre procurando novas formas de interagir com vocês, às vezes utilizando até métodos antigos, porque não, é só mandar um áudio, é só gravar pra gente, e assim, vocês têm o grupo do WhatsApp, mas não necessariamente pode mandar só pelo WhatsApp, vocês podem mandar até
um anexo por e-mail, enfim, fica aí a sugestão, claro, para os apoiadores que estiverem ouvindo o programa, qualquer momento mandar o seu áudio falando a respeito sobre um dos pontos que o Campos citou. Thiago Raposo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 561. Rapidamente, fazendo uma introdução, o que você achou de tudo que aconteceu em Baku de maneira reduzida? Olá, Thiago Santa Rosa, olá, ouvintes do Café com Velocidade. Vamos lá para mais uma edição. Só antes de eu falar de forma resumida do que eu achei, o celular precisa estar na horizontal para mandar o áudio? Eu acho que aqui nesse podcast não precisa dessas instruções. Eu acho. Tá ok, então. O Bunnyman mandou, então vai ser bem legal a gente estrear já esse quadro hoje. Só tente, né, quem for mandar, os apoiadores aí, tentar, sabe, ser conciso e tal, que não vai dar pra gente colocar um áudio de 5, 6 minutos aqui. Eu acho que nem o WhatsApp permite, né, mandar, não sei. Mas vamos tentar participar, né, ajudar a gente, ter a voz ativa aqui no programa e mandar teu áudio aí de, sei lá, 30 segundos explicando e mandando a tua pergunta. E a gente vai comentar aqui, vai responder. Sobre a corrida, eu gostei bastante da corrida, né? O que me desagradou da corrida são as coisas que eu li e ouvi pós-corrida. Mas a corrida em si, nota 10. Fiquei muito satisfeito com o resultado final. Desliguei a TV no domingo, muito feliz com o que eu vi. Você ficou muito feliz com o que você viu? Não sei se foi no domingo, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Grande Thiago Santa Rosa, prazer falar com você, Thiago Raposo, Fábio Campos, todo o público do Café com Velocidade, claro. Eu fiquei feliz com o que eu vi, no caso eu vi hoje na terça mesmo, né, que é o dia que estamos gravando esse programa, mas foi quando eu consegui assistir finalmente as categorias, e eu fiquei bastante feliz com o que vi, tanto da Fórmula 1 quanto da Fórmula E, grandes corridas, né, a Fórmula E, o Vergne, impressionante como ele está encaixando a sequência, caminhando para o final, e a Fórmula 1, poxa, ela entregou tudo aquilo que eu estava esperando, que eu citei no programa anterior, que eu estava querendo que Baku fosse amanhã, e finalmente a corrida veio e entregou muita coisa. A gente tem um programa cheio de pontos interessantes para debater aí pela frente. Sem sombra de dúvida, você mencionou muito bem, tivemos Fórmula E andando pela cidade belíssima de Paris, e a Fórmula 1 na belíssima Baku também, o Azerbaijão, que não é um país tão conhecido quanto a França, está sendo mostrado aí nessas belas imagens que a Fórmula 1 tem proporcionado. E aí eu aproveito, já que eu perguntei para todos, cabe aqui, né, fazer essa pergunta logo de início para poder situar todos os ouvintes. Fábio Campos, você gostou do que viu também no final de semana? Não gostei, tô brincando, claro que eu gostei. Eu acho que a Fórmula 1 tá vivendo um momento muito bom, muito positivo. Era até um pouco esperado, né, por causa de todas as mudanças. Não é definitivo, não acho que é a hora de cravar uma super temporada, até porque nessas pistas normalmente, né, as coisas acontecem. A Fórmula 1 entra a partir de agora numa fase de pistas em que, se o espetáculo continuar, aí sim será surpresa. Tem um nome para se acreditar o bom nível das corridas de Fórmula 1, eu não vou falar agora. Deixa comer, não é nenhum segredo, mas enfim, eu entro mais a fundo no assunto no decorrer do programa. E você estava falando da corrida em Baku. Aliás, eu descobri que Baku significa algo como acertada pelo vento, não é cidade do vento, mas algo como incidência de vento na língua lá do país. Então, tudo que foi feito na corrida, tudo que aconteceu na corrida, toda a questão que envolveu batidas, toques, ultrapassagens. E, como estamos gravando na terça-feira, que o Diogo Gomes já entregou, a gente teve, inclusive, referente a ventos, referente a Baku, uma mudança inesperada, eu diria, para os caminhos da Fórmula 1 em 2019 e em diante. A gente entra em todos esses assuntos, porque eu acredito que hoje a edição será riquíssima. Eu não vi os e-mails ainda, Rosa, você pode até me dizer se o volume de e-mails agradou, desagradou, bateu o recorde ou não, porque eu acho que essa corrida justificaria um recorde de e-mails, não só pelo que aconteceu na pista, como, estou curioso para ouvir o Raposo, a repercussão do que aconteceu depois. Olha, não bateu o recorde de e-mails, mas tivemos uma grande participação. Foram ao todo aqui,
fazendo uma rápida conta, 11 pessoas mandando participações. Não é o recorde, como tá? Vocês sabem disso, se a gente não faz anotação? A gente não tem estatística. Não, porque na primeira, pelo menos nessa, a primeira do ano, a gente teve 12 pessoas participando. Eu lembro de ter contado isso. Então, de cabeça... O cara tá subestimando o Rosa, meu Deus do céu. É a melhor memória do Inocente. Pelo menos essa memória eu tinha até então. Aí eu fiz essa conta. Eu não sei se eu estava imaginando que poderia acontecer essa pergunta, mas eu fiz essa conta aí de cabeça. E até nesse ponto é bom explicar, né, que tivemos aí participações de muitos ouvintes, e um deles, em especial, o JF, acabou não participando com comentários, só mandou as estatísticas, que é praticamente um bloco que as pessoas, os outros ouvintes do programa, já esperam ansiosamente. E olha só que legal. Legal aí pro JF ter lembrado de novo, mandado as estatísticas, como sempre, com alguns fatos muito interessantes. Bom, só um detalhe rapidinho antes de passar a vinheta. Diga. O JF disse que estava cansado da discussão Verstappen e Ricardo. Eu espero que ele tenha paciência para ouvir o programa, portanto. Eu estou preocupado se ele não vai ouvir o programa. Porque ele afirmou no WhatsApp: eu estou cansado da discussão Verstappen e Ricardo. Como eu não participei de eles nenhuma... não deram quase motivo para discutir, né? Mas como eu não participei de nenhuma discussão, não vi, eu tô absolutamente no ponto 0 bala para começar essa discussão. Espero que o JF tenha paciência de ouvir algumas horinhas de discussão. Claro que não serão todas sobre esse tema, mas uma boa parte do assunto será sobre isso, eu tenho certeza. Então, JF, espero que você esteja ouvindo o programa. Torço para que você esteja ouvindo o programa. Não, e é curioso porque fizemos um programa falando sobre Verstappen, né? Um bloco falando sobre Verstappen, um bloco falando sobre Ricardo, sem ter conexão direta entre o que os dois fizeram na pista na China. Agora dessa vez vai ter total ligação. Então esperem esse programa que vai ter muita discussão a respeito da Red Bull. Claro, esse é o tópico principal de todos os e-mails. Isso eu já posso adiantar. Então tem muita coisa aí pra gente discutir nessas próximas horas de programa. Bom, chega de enrolar, vamos passar a vinheta e começar as discussões sobre a Fórmula 1. Bom, então vamos lá, falando já de Fórmula 1, GP do Baku, ou GP do Baku, será que eu posso falar assim? Não fica muito estranho? Eu acho que tá correto, né? GP do Azerbaijão de Fórmula 1, cidade de Baku. Muita expectativa depois de um 2017 com tantas coisas acontecendo nesse circuito, e 2018 não deixou nada a desejar. Só que a curiosidade é que algumas pessoas já estão falando que Baku tem a tendência em ser a melhor pista do calendário, ou que tem a melhor pista do calendário. Eu confesso que quando eu li isso escrito já como Baku sendo a melhor pista, eu tive ressalvas, pessoas falando da Bélgica também a respeito do que Spa não tem proporcionado e o que essa prova tem proporcionado. Queria ouvir vocês, começando aí por Thiago Raposo, já que é uma pista de rua. E Raposo já falou algumas vezes que é reticente sobre o que acontece nesse tipo de circuito. Como é que ele vê essa tendência que se forma a partir do que está acontecendo, e se ele vê algum ponto especial que pode ser um diferencial para essas provas tão movimentadas? A minha ressalva com o circuito de rua, a gente vê mais os blocos da Fórmula Indy, né? Que vira uma procissão realmente. A partir do momento que se a Indy também encaixar um circuito de rua onde se é possível se ultrapassar, como acontece no Baku, talvez deixe de criticar tanto esses tipos de circuitos lá na Fórmula Indy. Mas Baku tem essa longa reta, né? Que é sensacional, com certeza. O vácuo permite essas ultrapassagens junto com o DRS, né? Aí eu fico um pouquinho em cima do muro, a gente fala tão mal do DRS, aí vem o DRS descancarar na nossa frente algumas ultrapassagens, e a gente gosta tanto da corrida e tal.
Mas a gente viu ultrapassagens de outras curvas também, né? A gente viu o Verstappen voltando para cima do Ricardo, a gente viu em outras curvas algumas outras ultrapassagens. Então, de certa forma, é um circuito que me agrada. As corridas, pelo menos lá, né? A gente tem só 3 provas, né, na história de Baku, uma mais ou menos e 2 boas. Então, o saldo é positivo no momento. Mas aí é chegar ao ponto de falar que é a melhor pista da temporada, não sei. A gente precisa pensar, a gente já viu no próprio Baku, né, a gente tem 66% de aproveitamento e 33% de coisas ruins, se a gente for fazer essa divisão aí. Isso acontece em outras pistas também, né? A gente já teve provas magníficas em Spa e provas horríveis. Em Interlagos a gente já teve provas magníficas e provas horríveis. Então, não sei se essa afirmação, para variar, ficaria em cima do muro. Não fique em cima do muro, Thiago Raposo. Desça desse muro das opiniões e venha participar aqui do bloco dos que erram, dos que acertam, dos que apenas imitem as suas opiniões. Eu vou pegar aqui o comentário do Pedro Henrique para ilustrar. Ele fala algumas outras coisas que eu vou puxar os assuntos conforme for surgindo, mas ele começa com Baku é sempre sensacional. E isso me chama a atenção, porque foram comentários que eu vi também, ou li no WhatsApp do Café com Velocidade. Não sabe o que eu estou falando? O WhatsApp do Café com Velocidade? Mande e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com que você saberá com o seu número de telefone. E no grupo algumas pessoas também foram nesse caminho. Baku é sempre sensacional. É isso mesmo, Diogo Gomes? Olha, pelo histórico, são só 3 anos, né? Mas pelo histórico, a gente pode dizer que sim, cara. Porque eu confesso que eu não lembro muito bem da corrida lá de 2016. Eu lembro da vitória do Rosberg e tudo mais. Mas ano passado foi uma corrida bem interessante, com a vitória do Ricardo e tudo aquilo que aconteceu dos lances entre Vettel e Hamilton, até contato entre eles. Essa corrida, como eu falei na abertura, eu gostei bastante. Não só pelas brigas que trouxe, por exemplo, da Red Bull, nem falo da questão do acidente, mas a briga entre eles na prova foi muito bonita, mas até antes disso você teve vários carros brigando ali no final, alguns carros abandonando a prova, porque, enfim, a pista é muito desafiadora, então coloca os pilotos numa situação complicada. E eles acabam cometendo erros e isso gera, sabe, mudanças. É um circuito muito atípico, então ele abre, além de ser de pista, além de ter reta gigantesca, enfim, é muito sujo, vento fazendo muita diferença, mais até do que em outras pistas, talvez por ser mais forte, enfim. Então, assim, ela é muito específica, isso abre possibilidade para pontos diferentes, como talvez a explicação do resultado maravilhoso do Charles Leclerc, enfim, entre outros pontos. Então, nesse momento, se daqui a 2 dias ou daqui a 2 semanas já tivéssemos outra corrida em Baku, eu estaria com a impressão de que, poxa, vai ser uma super corrida. Assim como, muito possivelmente, no ano que vem eu estaria com essa impressão de novo, porque o histórico recente é de boas corridas, repito, apesar de ter apenas 3 anos lá, né? Mas, enfim, o histórico recente é bom, então eu acho que a pista, não só na Fórmula 1, né, mas também na Fórmula 2, para quem assistiu, viu que tínhamos corridas bem interessantes, então o Baku está num nível alto aí no nosso, pelo menos na minha classificação de pistas, de melhores pistas, etc. Não sei se eu já coloco como a melhor, mas está ali em cima, sem dúvidas. Fábio Campos, o Jailson Fernandes, em uma das suas ponderações, ele coloca assim: apesar da corrida em Baku ter seus vários imprevistos, será que a combinação de corrida de rua, que tem uma tendência a ter vários imprevistos, com um circuito que eu lembro, na época que estreou, havia reticências a respeito até da sua segurança, por causa daquela longa reta, haviam temores de possíveis acidentes e tudo mais, e o que tem acontecido, pelo menos até agora, não tem a ver com essa questão. Será que isso que está fazendo esse cenário ser tão propício para a pista apresentar bons espetáculos? Ou é um pouco de, no final das contas, é um pouco de sorte que as 2 provas tenham ocorrido, as 2 últimas provas tenham ocorrido com tantos detalhes? Tô lembrando, ouvindo a discussão e lembrando de um comentário aqui do ano passado sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão, que foi no meio do ano, né? Então, assim, não faz exatamente um ano, faz um pouco menos.
Que, por sinal, vale explicar, né? Mudou por conta do Grande Prêmio da Rússia e por causa da Copa do Mundo teve essas mudanças de data para esse ano. Pois é, eu me lembro que aqui no programa eu coloquei uma questão ano passado de como seria a Fórmula 1 se ela corresse somente em pistas assim, né? Em circuitos como esse, nesse estilo. Porque não é apenas o traçado, né? Que é muito bom, né? Dadas as condições onde ele foi feito, né? Claro que se você recortar e colar num autódromo, cortar e colar é boa, né? Num autódromo não é a mesma coisa, né? É uma pista, se você tirar os muros é outra coisa, né? Aliás, é impossível tirar os muros, né? Porque tem trechos ali que eles pegam a mesma avenida, né? Num sentido e no outro, só que divididos apenas por um muro. Mas se o ouvinte entende o que eu quero dizer, não é o melhor circuito da Fórmula 1, longe disso, é o melhor circuito de rua da Fórmula 1, é o melhor circuito de rua da história da Fórmula 1, na minha opinião, inclusive. Talvez seja o melhor circuito de rua da história. Albert Park entra nessa sua lista? Não, é um parque, né? E mesmo assim também não tem nem. Chega nem perto, né? Do Azerbaijão, em termos de qualidade, em termos de proporcionar chances de ultrapassagem, né? É um circuito perigoso, ele é muito perigoso. Eu acho que a Fórmula 1 flertou com a tragédia 2 vezes nesse final de semana. Mas não é por causa disso que é um defeito. Ser perigoso é uma característica inerente ao automobilismo, que muita gente não entende. Então, o fato do circuito ser perigoso não quer dizer que ele tem que sair, que ele tem que mexer aqui ou mexer ali. Ele é perigoso pela natureza de se correr em rua, de se correr ao lado de muros. Então, e é isso que dá à corrida também o lado muito bom, porque eu não posso criticar uma pista que, inclusive, corrobora com o meu raciocínio, que é o safety car, né? O safety car ele tem feito tão bem para a Fórmula 1, e esses circuitos, como o Azerbaijão e Canadá, eles trazem o safety car. Eles não são tecnicamente perfeitos, eles trazem o safety car. Isso dá uma emoção para a corrida que não é diferente de você analisar a qualidade da pista. Não, a corrida é boa por qualidade do circuito, ou a corrida é boa porque o circuito gera safety car, porque tem muros em volta. Então são critérios de análise que eu acho importante diferenciar para o ouvinte, e acho que o DRS é completamente dispensável nessa pista. Não acho que ele ajuda, acho que uma reta daquele tamanho, que é a maior da Fórmula 1, isso é um detalhe que muita gente não sabe, acaba sendo ali a maior reta da Fórmula 1. Tem ali as curvas 17, 18, 19 e 20, que não são curvas, né? São todas de pé embaixo, e o cara faz de uma desde a 16 até a freada da 1, é pé embaixo o tempo inteiro. Então constitui-se a maior reta da Fórmula 1. E acho que para isso não precisa de DRS, né? Eu tô aqui até pensando, não sei nem tem curva 19 e 20? Eu lembro da 16, claramente por conta dos erros, tudo. Aí depois eu fico pensando, tem a 17 e a 18, que é a parte que o muro fica mais próximo, mas eles consideram curva depois daquilo? Sim, a numeração vai até... Tem muito autódromo, Rosa, que define o número de curvas por questão até comercial. É por isso que a gente vê, às vezes, um autódromo com uma inclinação que é contabilizado como curva e outras vezes não. Porque tem pista que quer ter número X de curva, né? Não quer ter 19, quer ter 20. É o caso do Azerbaijão. Então transforma em pequenas variações de direção em curva, e outras pistas não fazem isso. Então, a 16 é a última realmente, quando eles descem, ali é onde o Raikkonen perdeu a pole, né, para ficar mais claro para o ouvinte, é a 16. Aí as outras 4 são leves, é a reta. As outras 4 estão dentro da reta, que são apenas chamadas como de curva, porque é realmente uma mudança de direção. Geometricamente, são realmente curvas, mas a Fórmula 1 faz de pé embaixo. E aí, para fazer a discussão a respeito de tudo que aconteceu no final de semana, eu acho que é importante, para começar a falar um pouco de Mercedes e Ferrari e o desempenho dessas equipes, sem entrar na Red Bull, que eu acho que a Red Bull é um caso à parte. André Luiz da Silva Santos mandou um e-mail que acho que vale a pena ser dito para poder começar essas discussões. Então, prestem atenção. Já foi discutido anteriormente de forma brilhante a imprevisibilidade deste ano e alguns elementos que estão promovendo esse início de temporada tão aberto. A reação 2018 Bottas-Kimi traz um sabor bacana ao campeonato e me ocorre algumas interrogações. É certo que Baku propicia naturalmente um ambiente perfeito para ter problemas de aquecimento de pneu, porém essa dificuldade dependente do Azerbaijão me parece geral, uns mais,
como é notadamente o caso da Mercedes, e outros menos. Contudo, com todas essas dificuldades, desconsiderando os resultados e verificando apenas o desempenho, vejo que isso tem trazido uma mudança de rendimento que se altera no decorrer das provas e contraria o senso comum do desgaste. E eu acho que nessa linha a gente já tem que começar a falar, porque toca-se num ponto que acho que é importante. O desempenho que tanto se falou desde a primeira etapa lá na Austrália, parece que a Mercedes está um pouco à frente, Ferrari ainda não consegue ter o mesmo ritmo. Na verdade, isso está variando ainda mais de pista para pista e proporcionando também um pouco deste equilíbrio. Minha visão, que vamos dizer, vai na mesma linha do André. Essa visão é a de vocês? Eu queria começar com o Diogo Gomes, para poder passar para todos se é isso mesmo ou se não, tem algum ponto que a gente não está vendo, que aí já dá para falar de Mercedes e Ferrari e começar os debates. Eu acho que esse é o grande ponto agora do início do ano, né? Porque a Mercedes, ela parece muito forte, mas ela tem algumas dificuldades pontuais. A Ferrari, eu não sei porquê, aí talvez seja um defeito meu, mas eu não consigo pegar tanta confiança assim. Mas aí eu tenho que abrir mão e conceder que a Ferrari tem 3 poles seguidas, né, na temporada. Vitórias, mais vitórias. Agora nessa prova vinha para mais uma vitória muito interessante também, né? Até acontecer todo o burburinho que aconteceu na parte final da corrida e mudou muita coisa, mas enfim. Eu acho que ambas estão muito parelhas. Essa questão que ele cita da variação, até de questão de pneu, temperatura, isso realmente faz uma diferença e isso está afetando o desenrolar da corrida como um todo bastante. E é difícil, talvez por isso que esteja ficando tão difícil de ler tudo isso aí. Então, assim, é uma dúvida, eu diria que interessante. Eu tenho certeza que as equipes estão quebrando cabeça, como sempre diz o Fábio Campos. Uma hora eles vão se acertar com isso e talvez nós percamos essa questão aí de imprevisibilidade aqui ou ali, mas, enfim, o início, principalmente com a relação entre essas duas equipes e a maneira como, pelo menos a impressão que eu tenho de que elas estão perdidas em alguns pontos, como ele próprio cita, o entendimento dos pneus, de desgaste e tudo mais, eu acho que está fazendo muito bem para corridas, para campeonato, para disputas e tudo mais. Então, vamos ver até quando isso vai, mas realmente existe essa dificuldade das equipes nesse início, nesse entendimento, mas até aí isso é positivo. Quando a maioria das equipes estão meio perdidas, ou pelo menos as equipes da ponta estão perdidas, quer dizer que não exatamente você vai vir aquele desempenho perfeitinho e que não vai dar chance para nenhum dos adversários. E não dando chance para os adversários, né? Ou seja, abrindo a possibilidade de briga é melhor para a gente. Thiago Raposo, o André Luiz pergunta: essa dificuldade, além de embolar o desempenho das equipes, pode estar influenciando o ressurgimento do Kimi e do Bottas em 2018? Ou será que o carro casou melhor para eles? E aí, essa é a pergunta do André, e eu acho curioso que eu faço essa pergunta para você. Será mesmo que houve uma melhora desses dois pilotos tão grande? Ou houve, por exemplo, um desacerto, principalmente do Hamilton, que curiosamente foi quem ganhou a última corrida, por mais contrastante isso possa parecer? Entre nesse debate. Primeiro, eu não acho que o problema da Mercedes seja só a questão com os pneus. Eu acho assim, tá claro que é um problema, mas eu acho que não é só o problema. De forma que se a Mercedes entender daqui para Barcelona a questão dos pneus e conseguir achar uma solução para aquecer melhor os pneus, que todos os problemas dela estarão solucionados. Eu acho que não. Eu acho que tem algo mais ali do que o aquecimento. Tanto que a gente viu, né? Eu lembro que o podcast da semana passada, o segundo bloco, eu só fiz a abertura e deixei o Fábio Campos e o Diogo Gomes tocarem o programa, mas eu me despedi fazendo uma pergunta, né, de que dá pra gente esperar alguma coisa de Force India e Williams por terem motor Mercedes num circuito onde a potência do motor é tão essencial, e nós vimos, né, a Force India indo ao pódio e a Williams marcando ponto, e a Mercedes não mostrou, sabe, depois do pneu estar aquecido, depois de 5, 6, 10 voltas,
não mostrou. O Hamilton até em determinado momento ensaia uma aproximação do Vettel, mas ele vai comete o erro, né, e trava o pneu e tem que trocar os pneus e tudo. Mas em nenhum momento assim, a Mercedes me deu mostra de que poderia buscar o Vettel, ou seria na questão da estratégia, como estavam construindo para o Bottas para tentar dar o pulo do gato, ou no braço, na pista, realmente não conseguiriam buscar. Então eu acho que tem sim um problema, né, de aquecimento de pneus ali da Mercedes. Talvez na tese do Fábio Campos, de não deveriam ter ignorado os pneus de compostos mais duros durante os treinos de pré-temporada, e talvez alguns outros fatores, né, que a mudança que teve dos pneus que a Pirelli trouxe para esse ano. Mais macios, né? Isso. Eles ignoraram os mais macios, eles andaram com os duros. Isso, eu troquei aqui na cabeça. E então eu acho que existe esse problema, mas eu creio que este não é o único problema, pelo que a gente viu nas últimas corridas. Sobre Kimi e Bottas, a partir do Kimi eu tendo a acreditar mais, né? Eu acho que o Ferrari realmente é um carro diferente esse ano, assim, obviamente, todos os carros são diferentes, mas diferente no quesito, não sei, eu não tenho a mesma desconfiança do que o... Você acertou. Isso, eu não tenho a mesma desconfiança do Joe Gomes. Eu tive essa desconfiança do Joe Gomes no ano passado. Eu lembro no início da temporada que foi a Ferrari começando na frente, e eu falava que eu tenho impressão, para não falar o feeling, que foi a palavra do programa passado, a gente não pode repetir as palavras, que eu tive a impressão ano passado de que em algum momento, sabe, o sonho da Ferrari ia acabar, ia virar um pesadelo, as coisas voltariam ao normal. E esse ano parece que não, parece realmente, sabe, o carro veio acertado, veio diferente. E pode ser, a gente sabe que existe essa coisa de pilotos, de estilos de pilotagem e tal. Eu acho que os pilotos brilhantes, eles conseguem brilhar em todos os tipos de carro. E os bons pilotos, mas não brilhantes, eles precisam que o carro esteja mais acertado ao estilo dele. E para o Kimi Raikkonen, eu acho que sim. Eu acho que o Kimi Raikkonen está longe de ser, né? Nossa, como tá brilhando essa estrela, mas vem com um desempenho realmente bem melhor. Ele que vinha aí de críticas nos últimos anos. Ainda não é, eu acho, digno e merecedor de elogios aqui também. Eu só não estou sendo 880. Eu acho que há uma melhora clara do Kimi, mas ainda está longe de ser o que se esperava dele, por estar nesse carro que parece tão bom, um carro vencedor. Agora o Bottas, não sei, sabe? O Bottas ainda, apesar de, sabe, vinha para a vitória, e um pecado aquele furo ali, né? Até triste ver a cena dele sentado lá com a mão na cabeça e tudo mais. O Bottas, eu não tenho a impressão que talvez a Mercedes, essa queda da Mercedes aí, que pode ter dado essa impressão de que houve uma melhora dele, uma queda do Hamilton, mas eu ainda não vi no Bottas assim essa melhora nesse ano assim para justificar esse comentário. Olha, Fábio Campos, você tem muita coisa para você chutar. Você pode escolher qualquer uma para poder fazer o gol. Fique à vontade aí dos comentários. Eu vou então já aproveitar e revelar o que eu falei na abertura que ia dizer durante o programa, até para eu não incutir naquele defeito grave de Qual defeito? Prometer falar uma coisa mais para frente na edição e a edição acabar e não falar. Mas você vai falar de 2019 já? É isso? Não. O que eu prometi falar na abertura é a respeito do fator das corridas boas de 2018. Tá. Isso mesmo que eu falei que entraria no assunto mais no decorrer do programa também. Então eu prometi duas coisas. Eu acho o seguinte, o que a gente está vendo essa Fórmula 1 hoje, se você, ouvinte, quiser e tiver porque a gente tem a ânsia de querer cravar Mercedes, Ferrari, quem está melhor, quem é o melhor, né? Essa ânsia é um pouco natural, né, dos fãs de automobilismo. E eu acho que a verdade é que a gente não tem como cravar. Eu acho que é impossível saber qual é o melhor carro. Tem esse dado importante que o Diogo colocou, das 3 poles da Ferrari, isso realmente é um indicativo, porque ali estão todo mundo com o mesmo pneu na mesma hora, né, exatamente a mesma condição de pista. Então isso desenha uma Ferrari mais rápida, que também tem ido muito bem nas corridas. As duas derrotas, entre aspas, né, derrotas é uma palavra forte, as duas corridas não ganhas pela Ferrari foram devido a acontecimentos que colocaram ali, abriram as cartas, né, abriram o jogo de uma maneira mais ampla. E, enfim, claro que a equipe tem esses erros, tem deméritos, gente aproveitou situações melhor do que eles, então isso é outra coisa, mas o carro propriamente dito
Tá hoje em dia a Fórmula 1 é assim, é o famoso antídoto, né, que são os pneus. Tá? O cara pode fazer a melhor suspensão, uma asa traseira brilhante, pode fazer um carro com uma distribuição de peso sensacional. Se ele não passar isso para o pneu, ele não vai. Então a peça construída pelas equipes, ela precisa passar por um funil, né, um filtro que é o pneu. Então a gente não sabe qual é o melhor carro, porque ninguém tem ainda a ideia ideia tem, mas ninguém tem ainda a análise perfeita do pneu. Gente largar com ultra macio, gente largar com o super macio fez a maioria da corrida. Olha que coisa impressionante, né? Ou seja, os pneus, eu acho que a Pirelli mudou completamente a filosofia. Eu acho que os pneus estão próximos, o que pode ser o grande X da questão, né? Você não fazer um amarelo tão diferente de um branco, tão diferente do roxo, tão diferente do vermelho. Talvez seja essa uma coisa fantástica, porque você, ao aproximar o desempenho dos pneus, você coloca todos os pneus no jogo, né? Ou a maioria, ou você aumenta a gama de pneus que podem jogar o jogo, porque se você espaça muito o desempenho dos pneus, um vai ser certo e um vai ser errado. É fatal. Então, talvez, chama a atenção do ouvinte para isso. Talvez a grande sacada técnica da Pirelli, e é isso que eu prometi dizer na abertura, a responsável pela qualidade da Fórmula 1 em 2018 é a Pirelli. Se você quiser direcionar o seu foco para alguém em termos de elogios, nesse caso é a Pirelli. A Pirelli tem os defeitos, um defeito grave, que é o pneu de chuva, que a gente ainda não sabe se resolveu ou não, mas num passado recente ela não conseguiu fazer. Isso é muito grave, né? Porque a única fornecedora de pneu para a Fórmula 1 não conseguiu fazer um pneu para chuva. E a gente demorou a perceber isso, né? Mas chuva não tá em questão no momento. Vamos falar do seco. E no seco, eles podem ter atingido Ia falar uma expressão em inglês aqui, mas não pode. Não vou usar. Senão o Diogo Gomes ficará bravo. Mas eles podem ter atingido Ou começará a usar também, né? Ou começará a usar. Eles atingiram o ponto ideal. Mais do que a Bridgestone, que, por exemplo, em 2010, fez aquele pneu que durava a corrida inteira. Eles paravam só por obrigação. E que ali, para mim, era um caminho a ser explorado. Quando veio 2011, mudou completamente da água para o vinho, né? Porque aí entrou a Pirelli, saiu a Bridgestone, entrou a Pirelli, e aí entrou com essa filosofia de pneu que se destrói. Eu acho que a Fórmula 1 está abandonando isso. Já abandonou. Não há mais pneu que se destrói. Tudo bem, vai ter um composto que acaba rápido, né? A gente não sabe o ultra macio, o hiper macio, como que ele vai ser, a gente não viu esse pneu em ação. Mas não é mais filosofia da Fórmula 1 pneu que se destrói. A filosofia de pneu que rende melhor ou pior, que eu acho que é absolutamente regra do jogo. Mas eu acho que o ponto é esse. A Pirelli é a grande responsável pela qualidade das corridas, porque ela está fazendo com que carros mais lentos tenham alguma chance em algumas situações. Ela está fazendo com que ela fez com que uma Red Bull passasse por cima dos seus concorrentes na China. Então, ela está fazendo com que o melhor carro não possa nem ser descoberto ainda, não possa ser cravado, embora tenha essa tendência forte da Ferrari. Então, o meu foco no comentário é nessa questão dos pneus. Mas aí eu tenho que... Esse debate tem que evoluir. Seu ponto é legal para até evoluir esse debate. Diogo Gomes, bote a sua visão aí nessa questão dos pneus, até porque eu tive uma impressão que foi algo realmente muito particular à pista de Baku. Eu tendo a concordar que houve alguma melhoria em relação ao ano passado, mas também que a pista em si tinha e parecia ter um problema, até pelo que eu ouvi das equipes. Você teve essa impressão ou você vai na linha mais que... Não, a Pirelli realmente tem os seus méritos no desenvolvimento que melhora, e aí depois Thiago Raposo e Fábio Campos podem entrar também nesse ponto da discussão. Aliás, o Fábio Campos tem todo o direito, porque eu já tô indo para um outro lado também. Acho que é algo da pista de Baku, especificamente. Você concorda? Eu concordo. Assim, eu vejo também um lado da questão Pirelli. Eu acho que é um mérito que tem que ser dado à Pirelli. Mas eu assumo que na questão do Azerbaijão teve um ponto específico. Não sei se vai ficar muito em cima do muro nesse caso, mas por que no Azerbaijão? É um asfalto totalmente diferente. É um asfalto que, poxa, foi só qualquer pessoa que assistiu, sei lá, 10 minutos de qualquer tipo de sessão
viu que estava sujo a um ponto inacreditável, né? É uma pista que tem características muito específicas, e não tem área de escape nem nada, então os pilotos estão indo lá fora o tempo inteiro. Aí vai lá fora, suja pneu, aí, enfim, tudo isso aí envolve e muda em muita coisa. Tem a grande reta que causa uma pressão absurda nos pneus, qualquer freada um pouco a mais, ou com alguma rajada de vento em um ponto não esperado. Isso causava que os pilotos perdessem o controle, tivessem que travar os pneus, aí já destruíam um set de pneus, teve piloto perdendo posição na classificação por conta disso, teve piloto perdendo posição na corrida por conta disso. Bom, o Vettel no final da corrida por conta disso, né? Então, assim, o Azerbaijão ele é tão sui generis, ele é tão só ele mesmo, assim, tão diferente de todo o resto, que eu acho que deu um grande boost nisso, um grande aumento nessa situação. Agora, assim, o mérito da Pirelli, ele não pode ser tirado porque grande parte do que vem acontecendo, na minha visão até aqui, entre aspas, culpa da Pirelli, né, por mérito da Pirelli. Então, não sei se eu fiquei com uma opinião muito em cima do muro aí, mas isso, tem o mérito da Pirelli, mas acho que no Azerbaijão a coisa ficou ainda maior por conta das características da pista. Eu não vi essa diferença toda em termos de China e Azerbaijão em termos de pneus, não. Claro que são situações diferentes, uma desgasta um pouco mais, outra menos. Mas eu não vi assim, o funcionamento do trabalho com os pneus foi tão diferente do Azerbaijão como da China. Eu acho que os pneus estão seguindo essa filosofia de durarem. E eles, não só na China, não houve nenhum pneu que se autodestruiu, mas houve ali um pneu que no final, quando o piloto colocou, foi muito mais rápido. Enfim, mais ou menos o efeito Pérez no Azerbaijão aconteceu na China. Então eu não vejo essa... Não sei se eu estou exatamente entendendo o caminho da discussão, mas eu acho que o Azerbaijão não foi nenhuma quebra em termos de funcionamento, de dinâmica de corrida em relação à China. Tudo bem, estou falando de pneus, gente. Claro que teve safety car, aquela confusão, batida. Foram duas corridas diferentes, evidente. Eu estou falando em termos de pneus, eu acho que a dinâmica foi semelhante, inclusive nos 3 últimos grandes prêmios. Mas pelo menos a minha impressão, Fábio Campos, e aí eu chamo também Raposo para a conversa, é que a demora ou o tempo que, por exemplo, muitas equipes tiveram para poder aquecer os pneus e eles chegarem, usando a expressão que você não usou, até porque eu não vou falar em inglês, vou falar em português mesmo, o ponto ideal do aquecimento do pneu foi algo muito demorado em relação a outras pistas com temperaturas mais altas. O clima no Azerbaijão também é um fator diferencial, a gente já falou isso ao longo do podcast em muitas edições. Fórmula 1 é para andar em pista em época quente. E nessa prova andou-se com temperaturas abaixo de 20 graus, que é muito na China frio. Também, né? A China também Muito frio. Mas eu acho que a temperatura da pista, se não me engano, estava um pouco maior. De qualquer maneira, ainda acho que demorou um pouco mais. E até porque não tivemos tantos pilotos fazendo, por exemplo, esticando stints tão grandes com pneus super macios, e sim se fosse o pneu mais, ou melhor dizendo, o pneu mais duro do final de semana. Acho que aí que tá a grande diferença. Não sei se o Raposo concorda ou se vai na linha do Fábio Campos, que a Pirelli tem o seu mérito a respeito dessa pequena mudança de cenário que estamos vendo na Fórmula 1. Eu acho que ainda é cedo ainda para chegar a uma conclusão. Eu não sei se o mérito é da Pirelli ou se o desmérito é das equipes de não terem durante os... Thiago Raposo, eu vou fazer CDC do muro, porque estamos na 4ª etapa, depois a 5ª etapa é Barcelona. Barcelona você vai falar assim, o pessoal testa muito, é sempre tudo igual. Vamos lá, desce desse muro agora. A 4ª etapa já dá para descer. Não, mas as equipes ainda não conseguiram compreender os pneus. Você vai querer que o Thiago Raposo, a quilômetros de distância, já tenha compreendido? Eu não sei se o mérito é da Pirelli ou se é desmérito das equipes de não terem conseguido captar, ou se é um problema ou qualidade, né? A gente pode ver das duas formas. Da pouca quantidade de testes que a gente tem de pré-temporada, ainda teve aquela questão da neve em Barcelona, que acabou tirando mais tempo ainda das equipes e tudo, para deixar tudo mais... Tirou mais tempo, mas não tirou tempo em pista. Lembre-se que as voltas foram bem semelhantes no final das contas.
E o Fábio Campos me lembra aqui que é demérito, não desmérito. Muito obrigado, Fábio Campos, pelo help, por português. Então, eu fico um pouco nessa questão, porque a Pirelli trouxe, né? E esses jogos já estavam lá disponíveis para todos em fevereiro e para todo mundo conhecer, quem quisesse conhecer, de coletar os dados e tudo, e estão batendo um pouco de cabeça. No Baku, realmente, houve uma pequena diferença que eu não me lembro se teve na China, que é a questão do pós-troca de pneus, o piloto voltar andando mais lento, né, do que está na pista. Geralmente, desde que acabou o reabastecimento, a gente sabe que a situação é inversa. Quem para primeiro leva vantagem, porque vem com pneu novo e vem andando mais rápido, mas essa dificuldade de aquecimento provocou isso em Baku. Eu não sei se isso aconteceu na China, não lembro realmente se isso aconteceu na China, não tenho esses dados, se vocês tiverem até para trazer. Então, a questão que fica para mim é essa, eu não sei realmente até que ponto as equipes já deveriam ter assimilado isso, ou se depende, né, não é só assimilar, mas além de assimilar, precisa de componentes aerodinâmicos no carro, porque ela assimilou começar a mostrar efeito, né? Porque é só assimilar a questão, mas não ter a mudança no carro ali, às vezes não adianta muita coisa. Então, vou aguardar mais um pouco. Vou aguardar Barcelona, Mônaco, não dá pra gente falar muita coisa, mas talvez Barcelona já dê pra gente ver, né? Aí entra nessa questão que você falou, né? Mas é um circuito que todo mundo conhece. Talvez por isso, por ser um circuito que todo mundo conhece, talvez batam menos cabeça com a questão do pneu. Antes de você ir, Fábio Campos, tem aqui só o Jailson Fernandes, ele colocou um dos pontos do e-mail dele, que o destaque da corrida foi o clima, ventos fortes e frequentes, bem como a temperatura baixa da pista, foram fundamentais no desempenho dos carros. Com isto, quem conseguia manter os pneus mais aquecidos levava boa vantagem. Acho que é um pouco de encontro àquilo que o Raposo falou e um pouco também que a impressão que eu tive. Eu não sei se você quer rebater ainda pegando esse ponto ou se quer trazer mais informação. Não, só finalizar, porque eu acho que a gente, né, tem mais assuntos para a gente evoluir. Eu acho que a gente está... Essa questão que ele coloca aí de, tava frio, influenciou, isso vai influenciar sempre. Eu já falei aqui, hoje em dia uma nuvem influencia. Né, tá batendo sol, é um rendimento, passou uma nuvem, já influencia. Então, esse é o tamanho da coisa. Eu só acho que a gente tem que lembrar o seguinte... Nós podemos estar, eu repito, acho que a América, vocês estão colocando, a Pirelli tem o seu mérito, eu estou indo além, eu acho que a Pirelli tem muito mérito da qualidade das corridas, o que é diferente da questão de entender o pneu. Na questão de entender o pneu, há um dado que eu acho que é importante, uma lembrança que é importante se colocar para o ouvinte. Talvez se tivéssemos tido uma pré-temporada normal, as corridas fossem completamente diferentes. Estamos talvez colhendo os frutos de ninguém ter conseguido fazer praticamente nada de útil na Barcelona, que nevou. Inclusive nevou um dia e estava aquele frio assustador, principalmente na primeira semana. Então, acho que falamos sobre isso, não sei se aqui, em outro local, enfim. A pré-temporada abre uma janela boa para a Fórmula 1, que é ninguém conseguir trabalhar. E infelizmente a Fórmula 1 de hoje, a realidade é essa. Quanto menos trabalho quanto menos chance de rodar você dá, melhor ficam as corridas. Quanto mais andam, pior ficam as corridas, que é uma idiosincrasia gigantesca em se falando de quilometragem, não deveria ser sinônimo de corrida, mas é. Então a baixa quilometragem e a quilometragem que existiu foi pouco efetiva em Barcelona na pré-temporada, eu acho que está fazendo toda a diferença, porque ninguém tem a certeza de qual pneu. Vão chegar lá, infelizmente vão decifrar, vão chegar a um ponto que eu já brinquei aqui, de saber até a hora que muda a cor da banda de rodagem, fica um pouquinho mais escura, vão chegar nesse ponto, a não ser que, claro, isso é uma questão, isso em termos de custo seria talvez inviável, mas o jeito de manter a Fórmula 1 emocionante do começo ao fim do ano seria a Pirelli mudar os pneus no meio do ano, né? Mudar, não a cor, mantém ali toda a especificação, mas os compostos e a parte de dentro, que é aquela que a gente não vê. Se a Pirelli fizesse isso, era garantia de ponto de interrogação até o final do ano, né? Vamos ver se esse ponto de interrogação vai durar ou não. Eles estão indo para Barcelona agora, uma temperatura diferente. Então, mas eu gostaria de só analisar a discussão, lembrando, a pré-temporada é que pode ser a responsável, a falta pode ser responsável por tanta dúvida e tanta alternância durante as corridas de Fórmula 1. A Ferrari, e-mail do Ricardo Banniman, que chegou aqui,
e ele coloca entre parênteses Vettel, está se mostrando mais consistente do que isso do ano passado, mesmo com o resultado perdido pelo Vettel. Thiago Raposo, já dá para o Tifosi ter mais esperanças de título esse ano? Tifosi. Eu li... Tifosi. Eu acabei lendo do jeito que tá escrito, tá, Bunnyman? Brincadeira, tá? Eu tô brincando porque eu deveria saber que é tifose e eu li sem o acento. Mas, Thiago Raposo, ele fez uma pergunta para você e eu quero dar uma forte ênfase no mesmo com o resultado perdido que ele lança no e-mail. É isso mesmo, né? Não tem como negar que o Vettel perdeu o resultado ou não. Aí uma dúvida, né? Porque será que a estratégia do Bottas não ia dar certo e ele perderia de qualquer forma se a gente não tivesse o safety car, o Bottas vindo com o pneu mais rápido no finalzinho, com pneus novos? Será que ele não conseguiria buscar o Vettel e passar e vencer? Então não sei se de certa forma, se o safety car e aquela travada dele, aquela tentativa na primeira curva que não deu certo, se isso realmente foi a justificativa única dele ter perdido o bom resultado. Agora que a Ferrari, que os torcedores da Ferrari tem que estar confiantes esse ano, tem que estar. Para mim tá nítido que a Ferrari vem esse ano com muito mais força. O carro tá muito bom, né? É um carro muito bom. O Diogo ressaltou, né, as poles aí, e o Fábio Campos ainda reforçou depois, que é o momento onde realmente não tem, sabe, esconder jogo ali. Todo mundo com combustível para as 2 voltas ali, e a volta de desaceleração, pneu novo, pista na mesma condição, pouco tráfego, apenas 10 carros na pista, às vezes nem isso, né, porque tem alguns que só tem um jogo de pneu para a última fase, que acaba fazendo só uma volta. Então, só esse resultado de qualificação aí, teve uma que o Hamilton foi punido, mas a punição sai em cima depois do resultado e ele não tinha conquistado a pole, então não influencia essa questão. Foi no Bahrein, né, que ele larga 5 posições atrás pela troca do câmbio. Sim. Então, assim, tem que estar confiante mesmo. Eu acho que se Hamilton e Mercedes, sabe, demorarem muito para fazer uma evolução, vai ficar tarde demais. Porque esse ano eles estão realmente acertaram. Depois de tanto tempo batendo cabeça, né? Se a gente for olhar bem, desde 2008, não sei se vocês consideram alguma Ferrari do Fernando Alonso como acertada. O Alonso, apesar de ter disputado o título, sempre me pareceu Ferraris com problemas. Eu acho que depois, não sei se eu estou sendo muito ousado, mas que depois de 2008, para mim, talvez seja a melhor Ferrari feita até então. Diogo Gomes, o Jailson Fernandes pergunta sobre o Vettel. Vocês acham que ele não deveria arriscar, pois a segunda posição manteria a frente do campeonato? Ele já responde falando assim: minha opinião, que bom que arriscou. E já pensou se ele consegue concluir a manobra? Interrogação. Seria genial. E aí eu aproveito e faço a mesma ênfase que eu fiz para o Raposo para você, do questionamento do Bunnyman. O Vettel, que perdeu a vitória por conta, inclusive, também dessa manobra. Ou eu estou errado? Olha, eu acho que ele tinha realmente grandíssimas chances de vencer, tanto é que liderou grandíssima parte da corrida, né, até fazer o pit stop ali no final, quando o Bottas fica um tempo a mais na pista. Eu tenho dúvida se o Bottas conseguiria fazer a parada. Ele vinha cerca de 10 segundos à frente do Vettel. Eu tenho dúvida se ele conseguiria fazer a parada naquele pit stop gigantesco ali, né? Ou melhor, naquele pit lane gigantesco ali do Azerbaijão, e conseguir, mesmo com os pneus mais rápidos, contar muito em cima do Vettel. Mas, enfim, a questão, isso se não existisse o safety car, né, pensando hipoteticamente. A questão é que o Vettel esteve muito bem, sem dúvidas. Eu não necessariamente diria que ele perdeu. Eu gostei da maneira como ele foi pra cima. Errou, é verdade, mas, enfim, atacou e tem que atacar mesmo pela vitória. É 4 vezes campeão do mundo. Ele foi campeão, as 4 vezes que ele foi campeão do mundo, não foi controlando o resultado, mas sim vencendo corridas uma atrás da outra de forma impressionante. Então, assim, é o instinto dele, eu concordo com isso, pra mim é o correto. E eu não gosto quando as pessoas falam assim, mas
se ficar na segunda colocação, ele vai garantir pontos para o campeonato. Se ele vencer a corrida, ele ganha 7 pontos a mais no campeonato. Então, pra que vai segurar a posição? Vai pra cima e tenta ultrapassar, sabe? Acabou que não deu certo, ficou na 4ª colocação. Enfim, ele sofre com isso aí, sem dúvidas. Mas se mantém na liderança, tá ali, a Ferrari mostrou força, entendeu? Assim, eu acho que, claro que se você disser pra ele, pô, você largou da pole, terminou na 4ª colocação a corrida, ele vai dizer, não foi bom, eu queria estar na frente, eu queria ter vencido, eu queria ter melhor, queria ter conseguido algo melhor. Mas no conjunto, na maneira como a corrida aconteceu, eu não acho que tenha sido de todo mal, não. E a questão do profeta do acontecido, né, Diogo Gomes? Como é que Vettel poderia imaginar que o que ia acontecer, que ia travar, que o pneu dele... E quem teve a oportunidade de acompanhar a entrevista dele pós-corrida, né, ele até bate um pouco nessa questão do... Ele é um piloto, né? Piloto, a partir do momento que ele começa a ir por esses pensamentos, sabe? Ele perde muito, pelo menos com o Thiago Raposo. Eu sei que não significa muito, mas perde com o Thiago Raposo muito do crédito dele, porque é isso que se espera de um piloto. Se ele tem carro, tem chance, tá ali na briga, largou na pole, um final de semana inteira de trabalho, não vai tentar ultrapassar porque o segundo lugar vai deixá-lo na frente do campeonato. A essa altura ainda do campeonato, é a 4ª etapa, e com o Lewis Hamilton atrás dele, que poderia de repente, se ele não vai para cima do Bottas, poderia criar trabalho, dar trabalho para ele. Então, sabe, Vettel fez o que se espera, o que a gente espera de um piloto, foi para cima, tentou, nem foi um erro assim tão grosseiro, porque ele consegue voltar para a pista, não bate nos pneus e nem vai lá fora para ter que dar aquele outro retorno mais radical, que é virando para a direita, para voltar, ele consegue voltar ainda ali, então a quantidade do erro foi mínima ali para a gente estar julgando ele nesse sentido. E ele até justifica também durante as entrevistas a questão de referência, né, que o piloto tem as referências ali no muro, a placa e tal, e como ele jogou por dentro e tal, ele não tinha tanta referência ali daquele lado, e que ele acha que isso ajudou de certa forma que ele passasse um pouquinho do ponto. Então eu só bato palmas para o piloto que tenta ultrapassar em qualquer circunstância. Fábio Campos, além dessas opiniões, eu utilizo aqui também o e-mail do Vinícius Alves. O Vini Alves, o Vini está prometendo andar de kart comigo aí na Granja Viana nas próximas semanas. Vou cobrar, tá, Vini? Não categorizo essa vitória como merecida, ele falando sobre Lewis Hamilton. Mas acredito que Kimi, Bottas, Vettel, Ricardo e tantos outros fizeram mais por merecer tal vitória. Porém, nem sempre o merecedor que vai ao lugar mais alto do pódio. Pegando todos esses comentários e essa frase final do Vinícius, que é ótimo. Se você fosse para colocar no lugar mais alto do pódio, você colocaria o Sebastian Vettel ou não? Eu acho que sim, ele tinha toda a chance de ganhar ali naquela manobra. Eu acho que foi um momento sublime, né, do Grande Prêmio, não só por causa da tentativa do Vettel, mas ali a gente tinha numa imagem uma coisa rara, que eram 2 Ferraris, 2 Mercedes, absolutamente quase lado a lado, absolutamente juntas. Então eu fiquei ali muito, eu confesso que estava me recuperando psicologicamente daquele momento, porque eu sofri um grande baque algumas voltas antes, um dos baques psicológicos mais fortes que já sofri numa corrida, embora esse assunto seja para o segundo bloco. Mas aquele momento ali é sublime. Você vê ali as 2 Mercedes e as 2 Ferraris quase que se engalfinham. Me incomoda, engraçado, né? Acabei de fazer todos os elogios à Pirelli, mas me incomoda essa Fórmula 1 de que uma fritada de pneu acaba com uma corrida de um piloto. Né? Me lembro muito daquele Grande Prêmio da Rússia em 2015, que o Rosberg frita na primeira curva e acabou a corrida. Então, 15 ou 14. Agora fiquei na dúvida, mas enfim. Essa questão do piloto fritar o pneu e acabar assim, porque a gente viu, acabou o Vettel na corrida. Né? Tudo bem que ele escapar ali, voltar em quarto e não ter mais, e não conseguir recuperar a posição, eu acho que isso aí faz. Não, ele voltou em quarto. Volta em terceiro e perde pro Pérez depois. Isso. Não, mas se ele é ultrapassado. Não, ele perde, vai para quarto. Naquele momento ele cai para quarto, exatamente. Isso, aí o Bottas. O Bottas fura o pneu e aí o Pérez passa ele. Ele cai para quarto. Por isso que eu acabei de dizer, a imagem é bonita porque a imagem tem 2 Ferraris e 2 Mercedes juntas praticamente na mesma curva. Por isso que ele perde ali, cai para quarto.
E, enfim, ele não conseguir se recuperar é normal, é do jogo, né? Eu acho que até seria difícil em qualquer categoria, em qualquer situação. Mas ali acaba completamente o rendimento dele. Então uma fritada, alguém pode até ponderar, que pode ser até uma qualidade, né? Olha, fritou o pneu, o cara tem que ser perfeito o tempo inteiro, mas eu acho que inibir a fritada de pneu é um pouco inibir o risco, que não é uma coisa que está acontecendo. Não é exatamente um efeito na prática. Mas filosoficamente, talvez seja, até porque a gente viu as duas Red Bull fritando pneu várias vezes, em vários momentos. Mas esse piloto ser alijado da disputa, eu acho que por uma fritada, eu acho que é um pouco cruel, embora, eu repito, né? Tem que fazer. É uma incongruência, né? Porque eu estou elogiando a Pirelli, estou dizendo que é a responsável pela qualidade das corridas, mas não sei se fazer um composto resistente a fritadas mudaria, quanto isso mudaria tecnicamente todo esse jogo que nós estamos falando aqui de aquecimento, de composto mais macio, de composto mais duro, enfim. Mas eu acho que foi um momento, foi fantástico. E essa questão de administrar ponto, isso é para quem gosta de um automobilismo de tabela e não de pista, né? Eu acho que isso é pro Alain Prost, né? Alain Prost tinha muito no começo da carreira, eu acho o Alain Prost um pouco injustiçado. Ele era muito. Não é que ele era agressivo, mas ele tem passagens belíssimas ainda de época de Renault, enfim. Acho que classificar o Prost como um cara que não era tão chegado à ultrapassagem é um pouquinho cruel. Tudo bem, a comparação é com o Senna, que era que fazia manobras encantadoras. Mas enfim, eu acho que é uma boa reflexão pro ouvinte ter que essa questão, né? O cara tá dentro da pista, ele tem um carro mais rápido, ele vai levantar o pé. Isso não existe, né? Essa pontuação da Fórmula 1 é muito boa, por isso que vocês citaram, né? E 7 pontos faz toda a diferença. O cara não pode abrir mão de 7 pontos, nem na segunda, nem na quinta, nem na 14ª, e em corrida nenhuma do campeonato. 7 pontos na situação da Fórmula 1 hoje não é administrável como era nos outros anos de Vettel na Red Bull. Até porque essa diferença ia ser completamente diferente se o Bottas não tivesse passado por um detrito na pista. Um detrito na reta principal. Só falar uma coisa antes da relargada. Vai lá. O Thiago, antes de você falar do momento do Bottas. Eu não sei se o Diogo provavelmente também foi na onda do Fábio Campos e assistir a corrida pela transmissão inglesa, né? Já que o Diogo Gomes estava fora de combate no domingo. Eu tô na onda do Fábio Campos há uns 3 anos, rapaz. Que é isso? Mais e mais gente vai se juntando ao grupo. Essa já era a minha onda desde antes. Você tá por fora aqui. Dos Corsários. Siga, Thiago Raposo. Eu acho até interessante. Eu só acho que o Fábio Campos que prega tanto. Assistam mais de uma vez a corrida. A primeira vez poderia ser ao vivo. E a segunda prestando muito mais atenção em detalhes. Aí na transmissão que Você sabe que eu gravei a corrida do Sport TV, não assisti ainda, mas gravei, porque fiquei muito curioso com o tipo de análise que será feita do bloco seguinte, do próximo bloco. Não, tô curioso. Eu reassisti também com a mesma curiosidade. Antes de você completar, Thiago Raposo, guarda pro próximo bloco. Vamos deixar o Não, mas eu quero falar da transmissão da Globo e sobre outro assunto. Por favor. Não, só para dizer antes, se alguém de vocês tiver alguma dúvida que precisa ser sanada, tá passando agora enquanto nós gravamos o programa no Sport TV 3, tá? Mas segue aí, Essa Thiago. informação é absolutamente inócua, porque Não, mas enquanto vocês depois vão querer discutir, aí já tem a informação assim fresquinha, antes de falar. Mas Thiago Raposo, fala aí. É que o Felipe Massa, né, tava comentando na Globo este final de semana. E ele veio. Foi bem ele? Eu gostei bastante. Me surpreendeu realmente. E aí ele veio com um insight bem interessante, né? Da relargada, que o Galvão perguntou, né? E aí, Felipe, qual a melhor forma de relargar agora? E ele falou assim, olha, se eu fosse o Bottas, se eu tivesse no lugar do Bottas, e dado ao tamanho dessa reta e a questão do vácuo, eu deixaria para acelerar só no limite, no meio da reta, na linha do safety car. Foi o que o Vettel fez. Foi o que o Vettel fez. Exato. Quando o Vettel era líder no primeiro safety car da corrida, o Vettel ele relarga lá em cima do box. Ele relarga quase em cima do box. E aí depois da corrida o Hamilton fala que ele quebrou as regras e tal, mas não quebrou não. Freou 4 vezes, o Hamilton diz, né? Fez o break test. Tem a linha do safety car, igual tem na NASCAR, né? A NASCAR ainda faz um desenho virtual lá bonitinho. Mas não faz aquela relargada perfeitinha. A NASCAR tem uma zona obrigatória do cara relargar. Da Fórmula 1 tem um início. Tem um limite. Tanto é, Thiago Raposo, para ilustrar isso, eu
prestei bem atenção, já tá com bandeira verde e o Vettel ainda não acelerou. Então todos os carros atrás não podem acelerar. E ele começa a fazer esse jogo aí de acelerar e frear, que, né, o Hamilton questionou bastante, mas ele deixa para o último momento para fazer a aceleração. Isso no primeiro safety car. Não, eu só queria trazer essa informação do Felipe Massa. Eu não tinha percebido que o Vettel tinha feito mesmo. Não, fez no começo. Aliás, a gente teve só um detalhe, então, Rosa, antes da gente seguir. A gente teve uma coisa tão rara no Baku, que é boas relargadas. Que é uma coisa que na Fórmula 1 tem virado uma monotonia nas relargadas, né? Nos últimos anos, tanto que a Fórmula 1 implementa, ainda não vimos na prática, mas já está valendo a regra, de que em bandeira vermelha, a partir de agora, se relarga de estático, né? Se alinha o grid de novo, evidentemente nas posições da corrida até aqui no momento, é claro, mas se faz uma relargada ao estilo, né? Acende as luzinhas vermelhas, apagam-se e lá vamos nós. Né? Implementada muito, e eu aplaudo. Né? Eu acho que é impressionante como a gente consegue, enfim, né, com tantos anos de Fórmula 1, começar a aplaudir regras. Né? Coisa que tantos anos a gente sempre... Boas regras, é garantia. Muita. Mas é impressionante como o momento da Fórmula 1 é de regras valiosas e úteis e que vão privilegiar, espero eu, as boas corridas. Então, essa regra de largar estático foi porque as relargadas se tornaram... Gente, isso é desde os anos 2000. Não é ano passado, ano retrasado. As relargadas desde a época do Schumacher é uma chatice. Ninguém consegue passar ninguém. Até destaquei aqui no programa da Austrália a ultrapassagem do Leclerc sobre o Stroll em Melbourne, que não foi mostrada pela televisão, mas que existiu como um fato raro. E no Azerbaijão, para concluir, a gente teve relargadas com muita coisa. Aliás, estou lembrando aqui, o ano passado, inclusive, né, a famosa ultrapassagem do Ricardo, tripla, também foi numa relargada. Então, é mais uma coisa que acontece no Azerbaijão, que não necessariamente... Por quê? Porque está todo mundo numa reta. Gente, reta não é inimiga do automobilismo. Isso é importante. A Federação Internacional de Automobilismo sempre tem isso como regra. Né? Por justamente estarem todos em reta, é muito mais fácil você manter o pelotão agrupado em reta. Não que isso seja uma coisa que eles tenham a intenção, né? Assim, o Vettel, ele não quer manter o pelotão junto, ele quer, né, ter o pulo ali para fazer a largada boa, mas é muito mais simples o pelotão estar junto na reta. Você pode ter uma distância do primeiro para o último muito menor, porque quando tem curva, os caras não estão fazendo curva lado a lado quando está com safety car. Então, isso espaça os carros. Então, é mais uma característica única, talvez, do Azerbaijão, que também repete um pouco no Canadá, que como todo mundo vem na reta, a relargada ela tem mais graça, porque está todo mundo mais perto e é capaz de dar um pulo e fazer alguma coisa diferente. Eu achei até curioso, pensei numa coisa aqui rapidinho. Ano passado a gente teve bandeira vermelha por causa dos detritos na pista, então talvez o ano passado, essa regra desse ano, não seria tão interessante, né, Fábio Campos? Porque aí reduziria a área de largada para 230 metros, que é a distância do ponto de largada até o final da reta no Baku. Ou seja, as bandeiras amarelas em safety car, as relargadas com safety car no movimento de rolling start, como diria Diogo Gomes, se fazem melhores na pista do Azerbaijão. É o safety car. Eu espero que a Fórmula 1 esteja aprendendo que esse safety car virtual não volte nunca mais, em situação nenhuma, porque não é possível que não estão vendo o quanto juntar o pelotão. Olha a discussão que nós estamos tendo. Uma relargada, um piloto que fritou o pneu, um piloto que ousou, um piloto que errou, um piloto que o ano passado ultrapassou 2, 3. Pelotão reagrupado, gente, tinha que ser uma lei, uma regra de todas as categorias do automobilismo. Por isso eu espero que eu espero que a gente tenha um programa extra para falar só sobre esse assunto. Em algum momento do ano. Só você criar, você que é o chefe, você fala. Eu, chefe? Quinta-feira todo mundo aqui. Aí vai todo Fundador é quem manda. E grava um programa, é só você mandar. A minha posição, eu não preciso nem participar do programa. A minha posição eu já coloquei aqui há anos. Safety car é vida. Como você tem que obedecer Thiago Raposo, já que ele falou que ele é chefe, você vai ter que participar. Ele vai falar isso para você. Mas vamos mudar de assunto, porque a roda gira, o tempo urge. Temos também falar do Bottas, né? E que foi mencionado aqui pelos nossos ouvintes. No caso do Jailson Fernandes, ele
exprime tudo em uma expressão. Uma pena o que aconteceu com o Valtteri Bottas. O Pedro Henrique fala... Por falar nisso, o Paulo Henrique tá sumido, hein? Vocês lembram do PH? Mandava foto da filha dele e tal. De vez em quando aparece no Twitter. Sou obrigado a reconhecer, o que me dá muita honra e muita alegria. Mas no programa está faltando. Aí, Paulo Henrique, estão perguntando de você. E o Gustavo Mursilo faz a seguinte afirmação. Bottas correndo demais, fez quase que o impossível em tempo de volta com os pneus no fim da vida útil. Uma pena ter encontrado um detrito na reta após a parada. A corrida era dele. E aí eu quero, claro, que vocês façam essa união de temas entre o azar do Bottas e o Hamilton conseguindo a vitória aí, porque por linhas tortas a Mercedes privilegiou o primeiro piloto. Não a Mercedes, claro. O destino privilegiou. Não é isso, Fábio Campos? Que bom que pela primeira vez nessa edição, com quase 1 hora de programa, eu sou chamado primeiro para falar de um assunto. Não se preocupe que eu faço essas inserções estrategicamente. Você é cirúrgico, Eu sou cirúrgico. Eu tenho a menor dúvida. Vamos lá. Bottas e Hamilton. Primeiro, vou começar pelo Hamilton. Estou me lembrando aqui, inclusive, de um comentário que fiz o ano passado, de que a vitória do Hamilton em Singapura é uma das grandes zebras da Fórmula 1 nos últimos tempos, por mais que necessite de explicação, porque alguém vai falar, como é que você fala que a vitória de uma Mercedes é zebra? Mas por causa de tudo aquilo, porque quem viu aquele final de semana desde a sexta-feira não era para ele ganhar. Aquela corrida não foi impressionante, como ele conseguiu ter o ritmo, inclusive, porque houve um acidente, as duas Ferraris, o Verstappen, mas o Ricardo estava atrás dele, e a Red Bull tinha dado vou usar aqui o pau, na expressão do nosso André, que é pau PAW, tá, gente? Não me entendam mal. Tinha dado um pau no ritmo da Mercedes naquele final de semana em Singapura. E o Hamilton aparece na frente por causa da batida e ganha a corrida. Eu acho que aquilo ali foi uma das maiores zebras na Fórmula 1 dos últimos tempos, apesar de o resultado simbólico ser comum, que é a vitória do Hamilton. Estou dando toda essa explicação para trazer para cá, para falar da tabela do campeonato. Não me lembro de recentemente uma tabela tão, entre aspas, muito entre aspas, tão enganadora, entre muitas aspas, tá, gente? Para não acharem que eu estou exagerando. Porque o Hamilton é líder, eu não sei a diferença, um de vocês aí pode olhar, não sei se vocês estão com a tabela aí, a tabela aí. 7 pontos, né? 7, né? 7, né? Isso. Ou seja, o Hamilton é líder do campeonato, ele não é nem o melhor piloto da Mercedes em 2018. Ele não está nem sendo o melhor piloto da Mercedes em 2018, que dirá do campeonato. Então, é positivo isso que eu estou falando, eu não estou criticando, é ótimo que essa injustiça também, entre muitas aspas, aconteça, é saudável, porque a gente está vendo uma Fórmula 1 em que o melhor carro não vai lá, faz a pole e ganha. Né? E sem artificialidade no exagero. Né? Sem aquela questão de, nossa, tá vendo esse rodízio que é uma coisa absolutamente superficial. Não. As corridas estão tendo um desenvolvimento interessante e estão tirando do melhor carro muitas vezes a chance de ganhar. Não estou falando do Bottas, vou chegar no Bottas daqui a pouquinho. Mas quanto ao Hamilton, é surpreendente. Não só ele ter ganhado, ter vencido no Azerbaijão, mas tudo bem, mas o fato de ele ser líder do campeonato, andando tão menos do que o Bottas, andando tão menos do que o Vettel, é no mínimo curioso. Então é uma tabela muito diferente, eu diria. Por isso que eu estou lembrando de Singapura, porque algum desavisado pode falar, poxa, mas você está falando que é estranho o Hamilton liderar, poxa, tetracampeão do mundo. Olhando performance, sim. Resultados não, merecidos. Todos os resultados dele, não houve nenhum, eu acho que tenha sido grande injustiça ou não. Aliás, o detalhe, daqui a pouquinho eu volto para falar do detalhe da comemoração ou não comemoração dele no pódio. Mas vou ouvir os colegas primeiro. Sobre o Bottas... Você vai esquecer, se você falava logo. Vai acabar o bloco, você vai deixar todo mundo na dúvida. Não, eu não gosto, eu tô anotando. Não, tá anotado aqui, eu não vou esquecer, eu não gosto de fazer comentários muito extensos. Eu gosto de fazer comentários curtos. Percebemos. Então eu vou deixar vocês falarem sobre o Hamilton e volto para finalizar. E sobre o Bottas é o seguinte, você falou aí, usou a expressão rosa, você usou a expressão azar do Bottas. Eu tô na dúvida se esse detrito que ele passa em cima surge da batida ou do toque. Eu acho que não, mas é porque é o seguinte, a gente tinha acabado de ter um safety car muito longo, muito extenso, diga-se de passagem. A corrida perdeu muitas voltas ali, antes mesmo da batida do Grosjean, que para mim
sacramentou a sua carreira, a limitação na sua carreira. Vai ter que andar muito para voltar a ter alguma chance, se é que tinha, de crescer na carreira. Mas ele é outra história. Mas o safety car foi muito longo. E na hora que relarga, você não pode ter detrito na pista. Aí não é azar. Alguém pode ter falhado. Por que eu estou colocando no condicional? Porque há quem diga que o detrito que ele passa em cima veio da relargada, que foi o toque, um dos flertes. Eu falei que a Fórmula 1 flertou com a tragédia muito. A gente passou muito perto de ver o Halo trabalhar, né? Porque é o Magnussen, quem viu as imagens não estão na transmissão oficial, mas elas foram divulgadas depois, né? Via Twitter, por exemplo, onde eu vi, mas enfim, acho que deve estar no YouTube também, do toque entre Magnussen e Gasly. Então, aquilo ali foi realmente... Aquilo ali, eu não sei se gerou um detrito, até porque só existe a imagem da câmera on-board, das duas câmeras on-board, não existe a imagem de fora, né, pra gente ver se voou ou não. Eu tendo a achar que foi muito antes na reta, do ponto em que a gente vê, porque a imagem na corrida recupera o momento em que o Bottas passa no detrito. Foi precisa a transmissão naquele momento, né, porque não tirou de qualquer um. Onde foi isso? Não, foi ali, na entrada do box. Mas o toque do Ricardo e do Verstappen também foi bem à frente, né? Então se o do Gasly do Magnussen foi bem atrás, o do Ericsson, culpa no Ericsson também, culpa do Ericsson, a do Max e o do Ricardo foi bem à frente. Exatamente. Então, pode ter havido não um azar, pode ter havido uma falha grave, porque você não pode relargar, principalmente depois de um safety car tão longo, sem ter feito uma limpeza completa na pista. Safety car, gente, ele tem uma outra utilidade, além da esportiva que eu já cansei de falar. O pelotão tá junto, existe muito tempo para se inspecionar a pista inteira. E eu não estou falando alguém passar olhando, é os fiscais que estão divididos ali entre os seus pontos específicos, né? Então não pode haver esse tipo de falha. Pode ter custado, pode não. Custou a carreira em espanhol, né? Carreira em espanhol são corridas. A gente fala aqui não é só inglês, não. Eu acho que seu subconsciente quis dizer alguma coisa mais aí. Mas não é subconsciente não, porque eu já até preparei um Twitter sobre isso. Eu acho que o choro do Bottas não é de um cara que perdeu a corrida. Eu acho que o choro do Bottas, porque as imagens não mostram, mas, né, todo mundo que estava lá afirma, olha, a cara dele é de quem tinha acabado de esfregar o olho ali, de limpar a lágrima, porque estava vermelha a cara dele. Inclusive, ele dá entrevista de óculos escuros, que é uma coisa que ele nunca faz. Depois você só explica essa parte do programei o Twitter, essa dinâmica. Tem quantos tweets você conseguiu? Eu sou louco, que eu faço assim, 30 tweets e depois eu vou soltando. Eu sou maluco, eu sou completamente louco. Então, só para finalizar, eu acho isso aí, rapaz, não é inconsciente, não. Eu acho que o choro dele é de alguém que tá vendo a carreira escapar. É o desabafo de alguém que tá vendo, se não um Ricardo se aproximar, talvez um Ocon, enfim, é alguém que tá vendo, meu Deus, ou eu apresento um resultado, performance que ele tá até indo bem, né? Aliás, eu discordo aí do ouvinte que falou, do Bottas, tá melhor esse ano. O ano passado ele já tinha vitória nessa época, digamos assim. Então, mas em performance ele tá forte, ele tá pelo menos fazendo frente ao Hamilton. E eu acho que o choro dele foi muito por causa disso, o Raposo. Eu acho que é o cara que viu uma oportunidade que lá na frente, hoje tá todo mundo com pena, né? Bonita a atitude do Hamilton, atrasou o pódio para ir lá dar um abraço nele, acho legal. Mas hoje a pena existe. Lá no final do ano, em Abu Dhabi, eu acho que vão pegar a tabela e vão falar, Azerbaijão não ganhou. Vão ser cruéis. Não estou falando que estão certos. Acho que serão cruéis a esse ponto. Eu não sei se a gente também não está sendo muito duro com o Hamilton, né? Porque na Austrália, a Austrália a vitória seria dele, não seria? Se não fosse a combinação dos pilotos da Haas de parar na pista para dar. Mas e nas outras três? Você tem razão com a Austrália, mas e as outras três? Aí Bahrein ele teve que largar do fim, que queira ou não acabou prejudicando, ele terminou em terceiro, né, se não me engano. Sim. Se tivesse largado mais à frente na posição, talvez teria, se fosse ele no lugar do Bottas no final atacando o Vettel e talvez conhecendo o Lewis Mas a performance do Bottas, Raposo, o Bottas andou mais rápido do que o Hamilton durante a corrida do Bahrein. Apesar disso aí que você falou, é válido. Ele veio de trás e conseguiu o pódio. Mas o Bottas executou a estratégia mais eficiente com os pneus. Mas continue, por favor. E Bahrein também teve safety car, né? E daí na China, eu concordo, né, que não foi uma grande apresentação do Hamilton. E agora ele estava bem também, vinha em segundo, vinha fazendo tempo para buscar o Vettel, até que deu aquela travadona e teve que antecipar, fazer um pit, talvez não fosse o momento do pit dele, mas tiveram que mudar, e aí as coisas desandaram.
Mas eu não tô vendo, assim, talvez é que a gente acostumou, né, com a régua do Hamilton lá em cima e tal. Mas então responda a minha pergunta, a minha colocação. Ele é o melhor piloto da Mercedes em 2018 ou não? Contando apenas a Fórmula 1, tá? Não vai entrar, o que tá fazendo a Fórmula 2, o George Russell, não. Fórmula 1. Nem o Wellington Serino? Voltando. Eu acho que estão bem iguais, viu, Fábio Campos? Eu não tô vendo tanto. Não tô vendo tanto. Vejo o Bottas tá à frente. Até em qualificação, então, cara, nos mas qualifies, aí... que é onde o Hamilton é rei, o Bottas tá classificando na frente dele. Não, mas aí o ponto é o seguinte, olha a sua frase, Raposo. Eu não vejo ele tão à frente, mas já ele tá igual, você não acha isso? Verdade. Não, com certeza. Com certeza. Falar que ele tá É o que igual. falamos no programa passado, né? O padrão de exigência que ele mesmo atrai merecidamente. Não, eu concordo, mas eu não sei, a minha questão não sei se a gente devia estar batendo tanto nele, mas... Não estão batendo nele. Ninguém que falou que ele tá, Não, tá ruim, que ele batendo tá voando. no bom sentido. Eu só acho que a tabela é um pouquinho enganosa. Eu acho que ele não tá andando pra ser líder do campeonato. Só isso. Mas isso não é bacana. Esse Hamilton é muito Bottas. Ele fez uma corrida muito controladinha ali, sem mostrar nada demais. Cometeu alguns erros bem bobos ali, que perdeu bastante tempo. Foi lá fora também. Aí perdeu quase 2 segundos pro Vettel. Bem lembrado. De novo, repito, é um Hamilton muito Bottas. É um Hamilton errático, sem fazer nada demais. Agora você foi cruel. Fazendo não feijão. estavam sendo cruéis. Eu escolhi ser. Fazendo ali o feijãozinho com arroz. E o curioso bateu, é que vitória pra ele. É isso. Mas o curioso é que o Bottas não foi muito Hamilton. O Bottas foi um piloto que errou. Mas não foi o Hamilton. Eu fiquei com a impressão que... talvez eu esteja errado, mas quando eu tava vendo a corrida, eu tava imaginando mais ou menos o que a Ferrari fez com o Raikkonen na corrida passada. Deixou ele uma porrada de tempo lá, rodando, meio que sacrificou a corrida dele. Quando eu vi todo mundo parando, inclusive o Vettel e o Bottas não, e a informação inicial era que os pneus do Bottas, que ele começou a corrida, não eram novos, né? Já tinham sido usados na classificação. E eu falei... Caramba, será que estão forçando ele ficar na pista pra tentar segurar o ritmo do Vettel? Todos os pilotos do top 10 largam com pneus usados na classificação. Não, sim, mas ele tava com os super macios, ele esticou, ele só parou no safety car. Além dele, o piloto que mais demorou pra parar foi o Vettel. E dessa Red Bull porque bateram. Mas assim, eu fiquei com a impressão de, caramba, eu acho que já passou da hora dele parar. Talvez traumatizado pelo que a Ferrari fez com o Raikkonen na China, eu fiquei, será que estão segurando demais ele pra tentar dar uma ajuda no Hamilton, alguma coisa assim? E eu fiquei com isso na cabeça, aí quando eu vi o safety car eu falei, opa, agora sim, mudou tudo, né? Agora a coisa foi pro lado dele. Foi uma pena que ele não venceu. Eu até, na hora do lance, eu fiquei com a questão que o Fábio Campos levantou na cabeça, porque o detrito que atinge o pneu dele é relativamente grande, e aí eu fiquei assim, como é que isso aconteceu? Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que eles relargam com o Bottas liderando, eles dão uma volta, eles chegam a dar uma volta completa. Sim, na primeira volta. Exato, então a primeira volta passa limpo ali. E aí eu fiquei, mas foi erro da... Foi sido Gasly e Magnussen, exatamente, né? É por isso que eu pensei, deve ter sido alguma coisa... eles erraram ali, a FIA... A letra pode cair depois do toque também, né? Tem um toque, ela pega o vento e cai 100 metros depois. Lembrado. Inclusive a gente tem uma imagem, eu não me lembro se foi no começo, no meio, no fim, de uma Haas que mais uma vez perde uma aleta, né, daquela lateral ali, em algum momento da corrida, naquele ponto ali. Toda corrida perde um pedaço, né? O carro da Haas ele vai se desfazendo conforme a corrida vai acontecendo. Não é ninguém bateu. Não é o carro, é o que acontece com o carro que os pilotos têm feito. Mas o carro em si, o próprio vento derruba. Questiona. Enquanto a Haas não consegue resultado, nenhuma equipe questiona. Se a Haas conseguir resultado, você pode ter certeza que isso aí era, meu Deus, um carro se despedaçando, né? Enfim. Enfim, mas a minha sequência foi, eu vi o detrito, eu falei, poxa, mas aquela ali a FIA errou. Mas como é que a FIA errou se eles já deram uma volta inteira e ninguém furou o pneu? Então aquilo ali apareceu agora. E aí eu passei um bom tempo pensando, apareceu agora, mas de quem apareceu? E aí bem depois, no Twitter também, como o Fábio Campos, foi que eu fui ver o vídeo do Magnussen. E aí a minha cabeça automaticamente... minha cabeça automaticamente falou, foi isso. Porque tem um contato, quem não viu tem que ver. Bem assustador, inclusive. Tem a segunda, né? Porque na classificação quase matam o Gasly, mas enfim. Por isso que eu falei dois Meu Deus do céu, aquela ali, meu amigo. O Gasly e o Hartley ali, se batesse naquela curva, e o Halo ia trabalhar muito, muito. Ia trabalhar o Halo, tudo que existia. O anjo da guarda. Tudo.
Tudo. Mas enfim. E aí, quando acontece. Eles não chegam próximos, nesse caso do Magnussen com o Gasly, eles não chegam próximos, eles se tocam de fato. Inclusive o Gasly perde muita velocidade porque ele assusta e tira o pé. Então, assim, eu só posso imaginar que se apareceu algum pedaço da pista ali, algum pedaço de carro, perdão, ali, e aí acabou o detrito, né? Porque nem tem como outras partes terem surgido, porque o Bottas obviamente era líder. Então ele pegou o detrito porque ele era o primeiro da fila. Se fosse, sei lá, o Hamilton, provavelmente seria o Hamilton que pegaria o detrito. Então, ficou meio confuso ali. Pagou pela liderança. Eu vou deixar uma pergunta para ser respondida em outro bloco. Magnussen é o piloto desleal, ou como o Gasly falou, o mais desleal da Fórmula 1? Mas para responder em outro bloco, porque pra gente encerrar, eu só queria falar o seguinte, pelo menos eu encerrar a questão do que eu prometi voltar para falar do Hamilton, né? Para não incutir no defeito grave. Inclusive, é mais pertinente, inclusive, pelo questionamento do Raposo. A não comemoração do Hamilton no pódio, eu acho digna de nota. Né? Digna de nota. Se é elogiável ou não, deixa para cada um, mas é digna de, pelo menos, ser registrada. Né? E de falar, olha, não comemorei, porque não é o tipo de vitória que me traduzir a palavra wired, jogo, que me aciona, né? que me desperta. Talvez seja essa a melhor tradução. Né? E eu acho isso é um elemento para essa nossa discussão, que ele mesmo confessa não é mau desempenho, mas o não estar no máximo, não está no máximo, não está no topo. Mas assim, então eu achei muito legal. E inclusive ele deu uma alfinetada em muito piloto, que ele falou, tem muito piloto que nessa situação, dizem até que é pro Rosberg, não sei, mas ele fala, tem muito piloto que nessa situação vibra como se fosse a maior conquista do mundo. Não é o tipo de vitória que me agrada. Eu acho isso valorosíssimo, porque eu já defendi aqui várias vezes, inclusive comparando o MotoGP com Fórmula 1. A vitória sem graça e a vitória conquistada, né? A vitória que o cara tem orgulho. Existem vitórias e vitórias, né? Por mais que seja clichê. A vitória com V maiúsculo, que o cara vai lá e busca, que é aquilo que eu falo que é a razão do Rossi não ir embora da MotoGP, né? Porque o cara, ele se diverte. Quantas 1000 corridas de Fórmula 1, tá quase chegando a 1000, né? Quantas das 1000 o piloto ganhou sem o menor divertimento, sem o menor desafio, simplesmente levando o carro da largada até a chegada. Então, eu gostei muito dessa postura do Hamilton. Achei interessante, muito interessante a postura do Hamilton, de falar, não, esse tipo de vitória não é o que me agrada e eu consigo melhor, eu sei fazer melhor. Ele quis dizer isso, né, Diogo? Eu achei interessante a visão dele, mas eu discordo completamente do fato de ele não comemorar. É igual um jogador de futebol que faz um gol e não comemora. Eu tenho vontade de dar um murro no cara desse. É o ponto essencial. O futebol tá protestando com alguém, ali era uma coisa dele, era a vitória dele. Quando o cara faz um gol contra o ex-clube dele e não comemora, eu falo, meu querido, você tá maluco? Você fez um gol. Você ajeita a camisa, você pula. Não, pra mim é a mesma situação. O Hamilton, ele não mereceu a vitória. Pra mim, não mereceu a vitória. Mas ele se colocou numa posição em que ele não cometeu o erro que o Vettel cometeu, não teve o azar que o Bottas teve, Sim. Então por isso a vitória sobrou pra ele, ele venceu a corrida. Então assim, é bonito e é interessante, muito interessante da parte dele reconhecer que eu consigo fazer melhor que isso, eu sou 4 vezes campeão do mundo, eu sei que eu consigo fazer melhor que isso. Não foi aquela vitória. Mas daí não comemorar, pra mim, eu como fã, me vende uma imagem assim, olha, você aí que se matou o final de semana inteiro pra fugir de spoiler e não adiantou de nada, que até minha mãe me deu spoiler, você aí que se matou, que fez tudo isso, aqui ó, tá um troféu aqui ó, ei, legal, aí equipe, bonito, legal, pra mim é isso, é desanimador. Mas peraí, uma coisa é o seguinte, é o cara que vai pro pódio emburrado, e o Hamilton já foi várias vezes. Não foi o caso. O que a gente está falando aqui é que talvez o ouvinte fique com a impressão de que ele foi pro pódio de braço cruzado, não sorriu quando recebeu o troféu, aquela coisa que muitas vezes o cara que fica em segundo, terceiro, ou acontece todas as vezes na vida do Raikkonen, enfim, o cara não esboça a menor reação. Ele levantou o troféu, ele deu até uma declaração falando, olha, tem que agradecer realmente, meu pai dizia para eu nunca desistir, esse foi um exemplo, enfim, essas coisas bonitinhas que pilotos falam. Ele só não comemorou com a mesma, digamos, intensidade. E é aí que eu acho válido. Porque a gente está comparando com o jogador de futebol, parece que é aquele cara que faz o gol, emburra, fecha o braço. Não é assim. Ele não comemorou com o mesmo entusiasmo. E eu acho válido, porque ele não se entusiasmou. Eu acho legal o piloto não se entusiasmar com a própria corrida. É um nível de autoexigência que eu admiro. Eu admiro quem tem esse nível. O piloto que já atingiu um ponto em que ele fala, cara, ganhar pra mim é detalhe. Entendeu? Eu quero exibir, eu quero brigar. Vamos falar sobre isso no bloco da Red Bull. Né? É o espírito de piloto que eu quero te desafiar. Eu não quero ganhar de você 50 segundos à frente. Eu quero te desafiar. Poder falar que eu ganhei de você
de fato. Eu acho legal o piloto ter isso. Então, o jogador de futebol, normalmente, ele tá protestando contra alguém, ele tá bravo com alguma coisa, essa história, igual você falou, o ex-time. Ali não, ali era ele com ele mesmo. Ele não comemorou por uma questão dele própria. Não foi contra ninguém, para passar mensagem, não foi isso. Então, só deixo isso registrado. Não, todo registro seu é válido, Fábio Campos. Certo que a gente estourou um pouquinho de tempo, mas foi merecido. Eu acho que esse ponto agrega muito na discussão Bottas e Hamilton, inclusive nessa questão de não comemorar. Eu até tenho uma opinião sobre isso, mas vou deixar por um outro ponto, que eu acho que engloba mais muitos esportes, é mais generalista. E não Você temos gosta, né? tempo. Rosa gosta de fazer comparações adoro. com a NBA, com a NFL, Exato, mas... campeonato da segunda divisão da Turquia, ele gosta. Mas a gente precisa falar de Red Bull, como você já mencionou várias vezes, então vou fazer o seguinte. Cortar esse bloco agora, a gente encerra essa primeira parte de café e a gente já volta porque tem muita coisa falando sobre Red Bull. Então vai soltar a vinheta agora, encerrando esse bloco e voltamos a seguir.